Olá, pessoal! Na aula de hoje será possível aprender o básico sobre um dos demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial, que é muito utilizado pelos interessados das informações contábeis, seja eles empresários, contadores, administradores, investidores, etc. Ok? Para a gente começar os nossos estudos sobre o balanço patrimonial, eu vou apresentar para vocês como é esse demonstrativo, de forma bem básica, ok? Então, o balanço patrimonial, ele é um demonstrativo de dois lados, e nós vamos chamar o primeiro lado de ativo e o segundo lado de passivo. Mais uma vez reforçando que esta explicação é uma explicação básica, dentro do ativo nós vamos colocar todas as contas relacionadas a bens e direitos da organização e dentro do passivo nós vamos colocar as contas de obrigações e PL. Vale ressaltar que um dos objetivos do balanço patrimonial é a demonstração do patrimônio, da situação patrimonial das empresas. E no vídeo anterior, nós destacamos que o patrimônio ele é formado por bens, direitos e obrigações. Então, ao entender essa primeira parte do balanço patrimonial, nós visualizamos a possibilidade de fato, reconhecer aí o patrimônio da empresa que elabora o seu balanço patrimonial. Ok? Vale ressaltar também, pessoal, que as obrigações e o PL, na literatura, na teoria e também no mercado de trabalho, elas serão encontradas com outras nomenclaturas. Então, as obrigações também poderão ser consideradas o passivo exigível, ou capital de terceiros, ou mesmo crédito de terceiros. E o PL, ele poderá ser também intitulado de passivo não exigível, ou crédito com proprietários, ou capital dos sócios, capital dos proprietários. Ok? Por que o balanço patrimonial recebeu esse nome, né? O balanço patrimonial, como eu bem disse, um dos seus objetivos é a demonstração da situação patrimonial das empresas e a palavrinha balanço diz respeito ao equilíbrio entre ativo e passivo. Então, não existirá um balanço correto se o ativo for diferente do passivo. Estou dizendo aqui do total, ok? Então, não existirá um balanço correto se o total do ativo for diferente do total do passivo. Por isso que muitas vezes nós conversando aí com alunos, por exemplo, de ciências contábeis, administração, que vai falar assim, ó, eu fiz um exercício e meu balanço não fechou, né? Isso quer dizer que o lado do ativo ficou diferente do total, por exemplo, do passivo, tá certo? E aí o balanço não fecha, o exercício fica errado, ok? Continuando a nossa explicação, agora nós vamos partir para uma reflexão, tá? Então eu acabo de falar para vocês que o ativo, ele é igual ao passivo. Então se eu perguntar para vocês, olha, bens mais direitos é igual a ativo. Mas aqui a gente precisa refletir que bens mais direitos, além de ser igual a ativo, também é igual a passivo, visto que ativo é igual a passivo, tá certo? Só para a gente fazer aí uma reflexão. Outra fórmula que eu posso colocar para vocês, eu já falei que ativo é igual a passivo, então se eu tiver obrigações mais PL, é igual a passivo. Mas como o passivo é igual ao ativo, nós também podemos dizer que obrigações mais PL é igual a ativo. Tá certo? E por fim, para terminarmos aí a nossa reflexão, eu falei para vocês que ativo é igual a passivo, então se eu tiver ativo menos obrigações, eu vou ter então um resultado igual ao PL. Tá certo? É como se eu tivesse aí todo o ativo menos o pedacinho lá do passivo, que seria o passivo exigível ou as obrigações, e aí vai me restar então o PL, patrimônio líquido. Ok? Continuando a nossa explicação, eu disse para vocês aí de forma básica que dentro do ativo nós teremos os bens e direitos e dentro do passivo as obrigações mais PL, e aí eu preciso reforçar que aqui dentro do ativo, passivo, né, seja ele exigível ou não exigível, existirão várias contas a depender da movimentação da empresa.
Tá? Então, cada empresa tem o seu plano de contas e são várias continhas que compõem esse plano de contas. Por exemplo, caixa, banco, estoque, móveis, veículos, máquinas, etc. Da mesma forma, eu tenho contas a receber, contas a pagar, impostos a pagar, capital social. Então, todas essas contas são contas que compõem o plano de contas das empresas e, a depender da movimentação dessa empresa, no final de um exercício, ela deverá levar todas as contas patrimoniais para o balanço, todas as contas que tiverem saldo, ok? Então, dentro do balanço, nós vamos ter aí várias continhas com saldo durante aí determinado período de movimentação da empresa, ok? Essas contas que estarão aí dentro do balanço patrimonial, elas são chamadas de contas patrimoniais. Por que eu estou reforçando isso? Porque na contabilidade nós vamos ter contas patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são aquelas que constarão dentro do balanço patrimonial e as contas de resultado são aquelas que constarão no outro demonstrativo contábil, que num momento posterior nós vamos também fazer um vídeo sobre ele, que é a DRE, ou demonstração do resultado do exercício. Então, dentro do balanço patrimonial constarão as continhas patrimoniais. E aí eu preciso reforçar para vocês que as contas patrimoniais e também as contas de resultado, e nessa ocasião nós estamos estudando as patrimoniais, elas têm natureza. Tá? Inclusive tem um vídeo postado aí para vocês sobre natureza das contas e nesse vídeo também eu estarei dando mais uma pincelada sobre a natureza das contas. Então, a natureza das contas patrimoniais e de resultado, ela poderá ser devedora ou credora. Sempre que uma conta for devedora, nós vamos representar esse devedor, essa nomenclatura devedora, com a letra D, e a nomenclatura credora nós vamos representar com a letrinha C, ok? Como é que eu vou saber a natureza de cada uma das contas? Simples, pessoal. A empresa, ela só tem bens e direitos, ela só existe porque alguém colocou dinheiro nela. Então, quando a gente vai abrir uma empresa, os sócios vão fazer o investimento naquela empresa e, atrelado ao investimento dos sócios, essa pessoa jurídica poderá também requisitar crédito junto a terceiros, ok? Então, se a empresa existe e ela só tem bens e direitos porque ela deve isso a alguém, todas as continhas, entre aspas, depois quando nós aprofundarmos o nosso assunto, nós vamos ver que tem algumas exceções, mas todas as continhas que estão aqui dentro do ativo, dispensando essas exceções nesse momento, elas serão de natureza devedora, visto que a empresa só tem bens e direitos porque ela deve isso a alguém. E ela deve a quem? Aos sócios ou aos terceiros, que poderiam ser os bancos, as financeiras, etc. Então, os sócios e os terceiros, né, os sócios que indicam aí o PL ou os terceiros, as obrigações, passivo exigível, eles têm um crédito para com a empresa. Sendo assim, as continhas que estiverem dentro do passivo, entre aspas, porque lá na frente nós vamos ver que tem algumas exceções também, as continhas que tiverem aí, elas serão de natureza credora, ok? Visto que os sócios e os terceiros, eles têm um crédito para com a empresa, tá certo? Então, é dessa forma que nós intitulamos aí a natureza das contas, ok? Para a gente ilustrar isso melhor, eu posso dizer aqui que na contabilidade, para a gente fazer a contabilidade de uma empresa, a gente vai utilizar os razonetes ou mesmo o diário, né? Então, paralelo com o diário, que nós podemos estudar no momento à frente, nós temos aí o esboço dos razonetes, que nada mais é do que esse desenho que está aí na sua tela, ou seja, essa conta T. Se nós observarmos o razonete, então, é uma conta T, e de um lado eu tenho o lado devedor, e do outro eu tenho o lado credor, que é muito parecido aí, inclusive, com o balanço patrimonial. Então, para a gente ilustrar aí um lançamento contábil, pessoal, eu vou utilizar o razonete e supor um exemplo aqui, onde um indivíduo ele cria uma empresa com 5 mil reais, ok? Então, esse indivíduo ele está criando uma empresa com 5 mil reais de investimento, então a gente vai criar uma continha chamada capital social.
Essa continha, por indicar o valor aplicado dos proprietários na empresa, é uma conta que vai constar no PL, ou seja, no patrimônio líquido. Lá atrás eu mostrei para vocês que no PL nós colocaremos, né, todas as continhas relacionadas à parte dos sócios. Então, como essa conta, capital social, ela está no PL, nós sabemos que ela se trata de uma continha de natureza credora. Por esse motivo, eu lancei os R$ 5.000 do lado credor, ok? E ao mesmo tempo eu vou ter que falar onde foi que esse dinheiro entrou na empresa. Eu poderia ter comprado um veículo, colocado o dinheiro no caixa, no banco, etc. E nessa ocasião, eu vou supor que o dinheiro entrou no caixa da empresa. E caixa, nós temos no caixa bens, que no caso seria dinheiro. Então, por esse motivo, nós vimos aí que a natureza do caixa é de natureza devedora. Sendo assim, eu vou lançar os mesmos R$ 5.000 do lado devedor. E se durante um período contábil a empresa fizesse apenas esses dois lançamentos, no final do exercício contábil eu teria que pegar esses dois razonetes com saldo e levar os mesmos para o balanço patrimonial. Sendo assim, eu teria um caixa no valor de 5.000 do lado do ativo e lá no PL um capital social no valor também de R$ 5.000. Ou seja, eu teria um total do ativo de 5.000 e um total também do passivo de 5.000 e o meu balanço estaria fechado nessa ocasião, ok? E eu preciso reforçar para vocês que em todos os lançamentos contábeis nós teremos no mínimo um débito e um crédito. Da onde que vem essa regra, né? Quando nós estudamos as escolas de pensamento contábil, mais especificamente a escola europeia, nós vamos ver que lá em 1494, o Luca Pacioli, em um de seus livros, ele fala sobre os métodos das partidas dobradas. E olha só que legal, até os dias atuais nós utilizamos esse mesmo método. E do que se trata esse método, né? Esse método tem como regrinha básica o seguinte: para todo fato contábil haverá no mínimo dois lançamentos, um a débito e outro a crédito. Sendo assim, pessoal, toda vez que eu fizer o lançamento de um débito, eu tenho que fazer um crédito de igual valor, tá? Eu já demonstrei para vocês aí o capital social cruzando com caixa e gostaria de fazer um novo exemplo que seria, caso esse mesmo indivíduo, no momento de criar essa empresa, aplicando os R$ 5.000 no novo negócio, ele teria lá capital social R$ 5.000, mas ele poderia colocar, por exemplo, uma parte em caixa e uma parte em banco. Então ele teria nessa ocasião um crédito de R$ 5.000 e dois débitos também de R$ 5.000, né? 2.500 mais R$ 2.500, tá certo? Ele poderia também ter outros vários tipos de lançamento, como por exemplo, ele poderia ter distribuído esses R$ 5.000 que ele lançou no crédito contra 3 débitos, por exemplo, caixa, banco e veículo, tá? Desde que o mesmo se igualasse nos mesmos R$ 5.000. Esse é o método das partidas dobradas. Sempre que eu faço um débito, eu faço um crédito de igual valor, ok? No próximo vídeo, nós continuaremos os nossos estudos sobre o balanço patrimonial, desenvolvendo exercícios sobre esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Excelente estudo a todos!